Nesse vídeo, nós vamos passar pelas principais funções para manipular e realizar operações com arrays no JavaScript. Até o final, você vai ter solidificado o seu conhecimento e vai se sentir muito mais confiante trabalhando com essa estrutura de dados tão importante no ecossistema da linguagem. Vamos para o computador. Vamos lá, vamos falar dos arrays, então, no JavaScript. Os arrays eles são iniciados, primeiro, eles devem ser pensados como uma lista de dados ordenada, ok? Eles são iniciados da seguinte maneira. Você abre colchetes e digita os valores do seu array separados por vírgula, ok? Os arrays do JavaScript, eles também podem ter tipos de dados diferentes, ok? Algumas linguagens não vão permitir que você faça isso, porém o JavaScript você não precisa se preocupar com isso, tá bom? Ele te permite fazer isso. E você pode atribuir o seu array a uma variável também. Por exemplo, um array de números. O último item do seu array, ele fica sem vírgula, tá bom? E vamos lá. Outro ponto importante com os arrays. Os arrays, os itens desse array, eles são classificados, eles são ordenados através de índices, tá? Você acessa esses elementos pelo índice, ok? Importante, na programação, na maioria das linguagens, salvo para não dizer, para não dizer todas as linguagens, o índice do primeiro termo é 0, ok? Então, se eu quiser, por exemplo, logar na tela, no meu terminal, com o console log, o primeiro item do array de números, eu escrevo o nome do array, abro colchetes e coloco o índice. Ok? Vamos rodar esse código aqui. nodeindex.js. Eu vou ter o 1 logado, ok? Porque ele está no índice 0. Então, o 1 é o índice 0, o 2 é o índice 1, o 3 é o índice 2, o 4 é o índice 3. Tudo bem? Então, se eu quiser printar na tela o 2, eu só preciso alterar aqui esse índice, tá? Tomem cuidado com isso, principalmente se é o primeiro contato de vocês com arrays, tá bom? O índice do primeiro item é sempre 0, ok? Beleza, vamos começar com os métodos do array. Eu gosto de dividir os métodos com arrays em 3. Os métodos que alteram o array original, que é o array que você declara da mesma maneira que eu declarei ali, né? Os métodos que não alteram o array original, vou até botar em letra maiúscula, não alteram o array original, e os métodos de iteração por esse array. Iteração significa passar por ele, item a item, ok? Também podem ser chamados de métodos com callbacks, funções callbacks. Nós já vamos entender o que é uma função de callback. Eu preparei aqui alguns arrays para a nossa aula. Vamos pegar esse aqui de equipes de futebol para começar. O primeiro método que nós vamos tratar vai ser o método push, array.push, tá? O que faz esse array.push? Ele serve para você adicionar, até minha ideia aqui já recomendo, appends new element to the end of an array. Ele vai adicionar um elemento ao final do array, ok? Então vai vir aqui depois de inter, da inter de Milão. Ele também retorna o tamanho desse array, tá? Importante, o tamanho desse array e o índice do último termo são diferentes. Se você já tentou, se você já trabalhou com arrays ou se você prestou atenção no que eu disse, qual que vai ser o tamanho desse array? O tamanho desse array, qual vai ser o índice do último termo desse array? Vai ser o tamanho dele menos 1. Okay? A gente pode ver inclusive isso aqui. Já vamos entrar no push, mas eu queria também dizer isso porque o push vai retornar o tamanho desse array. Tá? Então, você acessa o tamanho dele, sem adicionar nada, lógico,
com esse método, com esse atributo aqui, array.length, o nome do array, né, .length. Length é comprimento, é distância, não, é comprimento em inglês. Se eu rodar esse código, eu vou ter 5, porque é o número de itens desse array. Então, qual que vai ser o índice do último termo? É o tamanho desse array, menos 1, né? Então, vai ser... Vamos inclusive acessar, né? Se nós temos um array de 5 métodos, de 5 itens, o último item vai ser o 4, vai ser o de índice 4, que é a inter, justamente o nosso termo final aqui. Vamos lá para o push. O push ele vai adicionar, como eu disse. Então vamos adicionar aqui um time. Vamos adicionar o buyer a esse array aqui de equipes. Vamos logar ele de novo. Ele vai logar o array inteiro, né? Aí, ó. Real Madrid, Liverpool, Chelsea, Barcelona, Inter e Bayern, o time que a gente adicionou. E se eu quiser remover o item final? A gente vai usar o método pop, tá? O método pop, ele além de remover esse item final, ele vai retornar esse item para a gente. Vamos logar esse array de novo, para a gente ver que o último item foi removido. Olha, a Inter de Milão foi removida desse array de equipes. Inclusive, se eu quiser guardar esse objeto removido em uma variável, por exemplo, uma variável time, eu posso, tá bom? Se eu quiser logar ela aqui, ó, logar Inter de Milão, você vê que a gente tem isso retornado. Ó, Real Madrid, Liverpool, Chelsea, Barcelona é o array, Inter é o item que a gente removeu. Beleza. Eu removi do final. E se eu quiser remover do início? Se você quiser remover um item do início do array, ou seja, remover o item de índice 0, você pode usar o método shift. Okay? Equipes.shift. Equipes, lógico, é o nome do meu array. Se você criar um array com um nome diferente, você usa o nome do seu array criado, né? O nome que você escolheu. Pronto, eu removi o Real Madrid desse meu array de equipes. Além do shift, você vai ter também o unshift, tá? O unshift, ele é o contrário do shift. Então, ele vai adicionar um item ao início do array, tá bom? Unshift. Se a gente quiser adicionar, por exemplo, o Borussia Dortmund, a gente tem ele ali no início do nosso array agora. Ok? Então, push para adicionar ao final, pop para remover do final, shift para remover do início e unshift para adicionar ao início. Ok? Pop e shift vão retornar o item removido, tá bom? O push vai retornar o novo tamanho desse array e o unshift, se não me engano, não retorna nada. Ok? Arthur, e se eu quiser adicionar um item nesse meu array a um índice qualquer? Se não precisa, não vai ser, né? No início ou no final. Qual método que eu vou usar? Bom, para isso você tem o slice. Splice. Slice é outro. Eu sempre me confundo. Array.splice. Ele vai tanto remover quanto adicionar um item no meio desse array a um dado índice. Como é que eu faço então para remover? Vamos remover primeiro. O primeiro, ele vai receber 2 ou 3 argumentos. Se você quiser remover um item, ele vai receber 2 argumentos, tá? Primeiro é o índice do item que você quer remover. Então, se eu quiser remover o Real Madrid, por exemplo, vai ser índice 0. E o segundo é quantos itens a partir do índice 0 eu quero remover. Se eu quiser remover a partir do índice 0, se eu quiser remover os 2 primeiros itens, a partir do índice 0 eu quero remover mais 1. Então, eu vou remover 2, ok? O índice 0 e mais 1. Se eu logar esse array de novo, eu vou ter esse array começando com o Chelsea, ok? Node.index.js, Chelsea, Barcelona e Inter. Se eu quiser só remover o Real Madrid, aí eu simplesmente coloco um 1 aqui.
Liverpool, Chelsea e Real Madrid. Perdão, Liverpool, Chelsea, Barcelona e Inter. Eu removi somente o Real Madrid. Beleza. E para adicionar? Para adicionar, você vai escolher o índice para você adicionar. Digamos que eu queira adicionar no índice 2. Eu quero fazer com que o novo item que eu estou adicionando seja o índice 2. Ou seja, ele vai ocupar o lugar do Chelsea, aqui nesse array, 0, 1, 2. Se eu não quiser remover nada, eu coloco um 0. E aí eu coloco, logicamente, o meu item que eu quero adicionar. Né? Aí, ele vai meio que enfiar esse buyer ali dentro, ó, no índice 2. Se eu quiser substituir pelo Chelsea, Arthur, aí você coloca um 1 aqui. Ó. Eu quero adicionar no índice 2, eu quero remover o índice 2 e no lugar dele adicionar o buyer. Ok? Aí, ó, Real Madrid, Liverpool, Bayern, ao invés de Chelsea, Barcelona e Inter. Tá? Então depende muito do que você quer fazer. Eu quero só remover? Eu quero remover e adicionar um no lugar? Ou eu quero só adicionar o item? Depende. O splice ele se aplica para cada um desses casos. Ok? Outro método legal é o array.reverse. Reverse. Ele é bem intuitivo, né, para você que fala inglês mais ainda. Ele vai simplesmente inverter a ordem desse array. Então o Inter vai ser índice 0, o Barcelona vai ser índice 1. Ele vai pegar esse array aqui e contar de trás para frente, ok? Aí, ó. Simplesmente isso, intuitivo. O próximo método é o sort. O que o sort faz? O sort ele vai organizar esse array em ordem alfabética, ok? Vamos até rodar aqui. Aí, ó, Barcelona começa com B, C, I, L, R. Ele vai ordenar esse array em ordem alfabética. Eu posso usar o sort para arrays de números, Arthur? Pode. Você pode. Vamos criar um array de preços aqui. 10, vamos fazer uma lojinha aqui, 90, 120, 5. Importante. O sort com o número, vamos aqui aplicar o sort no nosso array de preços, né? Com números, o sort ele vai ter um comportamento um pouquinho estranho. Olha aqui. Estou logando o Eclipse, vamos logar o preços, né? Olha só. 10, 120, 5, 90. Não está em ordem crescente, né? Por quê? Porque o sort ele vai tratar esses itens como strings. Então, o que ele vai fazer? Ele vai comparar as strings desses números. Ele vai comparar o primeiro item, o primeiro caractere aqui é 1. 1 é maior que 9? Não. Então, vamos adicionar ele no início. 1 é maior que 1? Não. Vamos ver o segundo. 0 é maior que 2? Não. Entendeu? Então, vamos comparar aqui com um número menor. 1 é maior que 5? Primeiro e único caractere do 5 é o 5. Não. Então, vamos adicionar ele no início. Entendeu? Beleza, eu não tenho nenhum método para contornar esse comportamento esquisito com os números? Tem. A gente pode colocar aqui como argumento do sort uma callback function. Okay? O que é uma callback function? É uma função que vai rodar dentro desse método. Okay? É como se a função recebesse como parâmetro outra função. Tá? A gente inicia com outro parênteses, está vendo? Os parênteses de fora são do sort, os parênteses de dentro é o da nossa callback function. E a gente pode fazer uma arrow function aqui do JavaScript. Ó, aqui é onde a gente vai colocar nossas variáveis e as chaves para rodar. Tá? E aqui a setinha é o igual e o maior que. Tá? A gente vai receber como parâmetro dois números e a gente vai retornar a diferença deles. Tá? Agora sim, esse array vai estar organizado em ordem crescente, tá bom? Interessante das callback functions que só tem uma linha de retorno, que a gente pode escrever elas ainda menores. Ó. A gente pode fazer da seguinte maneira, a gente abre parênteses dentro, coloca nossas variáveis aqui e faz só assim, ó, A menos B. Isso aqui vai rodar da mesma maneira, ok? É o que a gente chama de one-liner, tá bom?
é um recurso que o JavaScript tem. Beleza. Vamos para a outra categoria de métodos, que é os métodos que não alteram o array original, tá? Vamos lá. Vamos começar com o método que se chama slice. Slice, do inglês, é cortar, tá? Fatiar, né? Tirar uma fatia, que é justamente o que esse método faz. Ele vai fatiar o nosso array, tá bom? Esse slice, ele vai receber como parâmetro, primeiro, o índice de onde a gente quer começar a fatiar esse array. Por exemplo, 1. Vamos lá, vamos fatiar do Liverpool. O segundo é o índice final que a gente quer fatiar esse número. Mas olha só, com atenção, esse índice final, que é o segundo parâmetro dessa função, não vai ser incluído. Então, se eu quiser fatiar do Liverpool até o Barcelona, mas não incluir o Barcelona, eu vou botar 3 aqui. Eu vou ter um array de Liverpool e Chelsea, tá? Isso aqui vai retornar um novo array para a gente, né? Porque não vai alterar esse array de equipes. Vamos chamar isso aqui de equipes 2. Bem criativo, né? Se a gente logar o equipes 2, nós vamos ver o comportamento do slice. Tá? Vamos limpar o terminal. Olha aí, Liverpool e Chelsea. Liverpool índice 1, eu fatiei do índice 1 até o índice 3, mas não incluí o índice 3. Se eu quisesse incluir o Barcelona, eu precisaria mandar esse segundo parâmetro aqui para o índice 4. Ó, se eu quiser o Barcelona nesse meu array de equipes 2, eu faria isso aqui. Tá bom? Cuidado com isso, beleza? Próximo método. O método join. Array.join. Sempre quando eu falar array é o nome da sua variável, tá bom? É o que a gente chama, né? O que a gente está trabalhando aqui é a API de arrays do JavaScript, tá bom? Então sempre que eu falar array ponto alguma coisa, é o nome da sua variável, tá? Mas nada impediria você de fazer isso aqui também, ó. Mas não é muito legível, né? Então tenha costume de guardar em variáveis os seus arrays, tá? E os seus métodos, né? Os métodos com eles que retornam arrays novos. O join, ele vai, do inglês join é unir, ele vai simplesmente unir os itens desse array e você tem a opção de colocar um separador. Vamos exemplificar o que eu estou fazendo aqui. Vamos colocar aqui novas equipes. Aqui, ó. Ele vai separar, ele vai unir todos os itens desse array e a gente tem a opção de separar eles com algum caractere também. Só para vocês verem como que fica sem separar. Ó, ele é separado por vírgula, por padrão, mas eu posso vir aqui, ó, e separar por um hífen. Aí, ó, Real Madrid, hífen, Liverpool, hífen, Chelsea, hífen, Barcelona, hífen, Inter, tá? Isso é muito útil quando você quer tornar esses arrays uma string, tá? Por exemplo, digamos que eu tenho um array de dias da semana e eu quero incluir eles em um componente do React. Eu usaria um join, tá bom? Os dias da semana que você trabalha, por exemplo, para montar uma agenda, você usa esse join aí, tá bom? Outro método, o replace, já que a gente está falando disso, vamos usar o replace aqui. Não, mas o replace é com string, ele é burro. Vou voltar aqui, vou cortar essa parte. Nossa, de imbecil. Outro método muito útil que a gente tem que não altera esse array original é o includes. Vou até separar isso aqui para ficar mais legível para vocês. O includes, o que faz? O includes ele vai olhar dentro desse array, ele vai receber um argumento, um parâmetro, ele vai ver se o parâmetro que você forneceu está contido nesse array. Se estiver, ele vai retornar true, se não, ele vai retornar false, tá? Vamos aqui criar
uma variável de const. Vamos lá, vamos chamar de Chelsea. Estou escrevendo Chelsea certo? Não, Chelsea in. Vamos chamar isso, né? Vamos chamar disso aqui. Então, equipes.includes. E aqui a gente vai passar a string do Chelsea, tá? Se a gente printar isso, a gente vai ver que vai ser true, porque o Chelsea está no nosso array, né? Olha ele aqui. True. Muito bem. E se eu colocar aqui, sei lá, a gente não está colocando Milan, ele vai retornar falso. Beleza? Muito simples, muito tranquilo. Outro método interessante que pode ser útil é para você achar o índice de um array. Por exemplo, vamos achar o índice do Chelsea aqui, né? Se você quiser trabalhar com ele, você pode achar o índice dele, né? A gente vê que o índice é muito útil. Então, vamos achar aqui o index of Chelsea. Chelsea não está definido, eu esqueci de atualizar aqui. Aí, índice 2, 0, 1, 2. Por que eu pego esse índice, Arthur? O que eu posso fazer com ele mais? Eu posso, inclusive, alterar o array original de uma maneira, da seguinte maneira. Eu posso pegar o nome do array original, abre colchetes, né? E aqui eu posso colocar o índice do Chelsea. Por exemplo, vamos fazer com o Real Madrid primeiro, para exemplificar. E eu posso alterar isso, digamos que ao invés de usar o splice, eu queira fazer dessa maneira aqui. Vamos lá, vamos alterar para, sei lá, Salzburg, time da Áustria. Salzburg. Se eu printar esse array original aqui, você vai ver que o primeiro item ele vai ser o Salzburg, tá? Porque eu alterei. É uma das maneiras de você fazer um update de um índice. E aqui, se eu não souber o índice, né, do item que eu estou querendo modificar, eu uso aqui o index of. Tá vendo que a gente está guardando o índice do Chelsea dentro dessa variável? Então aqui, eu estou passando essa variável aqui dentro, ela é um número, né? Ela é o índice do Chelsea, e aqui eu estou mudando o Chelsea para Salzburg. Entendeu? Então é um método bem útil, tá? Com isso a gente finaliza os métodos que não vão alterar esse array original para os principais, os que eu escolhi passar para vocês que eu considero os mais importantes. Vamos agora para os métodos de iteração, que eu acho que são os mais complicados para a gente aprender, tá bom?